Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bom, vamos tentar ali cumprir com o horário, né? Para vocês não perderem a intervenção, para a gente poder aproveitar ao máximo. Deixa eu só. Tá. Eu fico muito feliz de estar aqui de volta para o Sapigel, né? Na qualidade agora de palestrante. Já tive aqui nas primeiras versões enquanto estudante de pós-graduação. Inclusive, alguns dos casos que a gente vai ver aqui nessa palestra são pesquisas que eu desenvolvi no âmbito do meu doutorado, que foi apresentado aqui no Sapigel lá em 2016, 2017, e que agora voltam como exemplos para a gente poder entender um pouquinho mais sobre os ambientes áridos e semiáridos. O Aldo falou bastante aqui de chuva, de inundação. Vamos agora para os ambientes um pouquinho mais secos, né? Que também tem a ver com mudanças climáticas, que também tem a ver com variações no clima. Tá bem. Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês, brevemente, alguns exemplos de pesquisa feita pela nossa equipe sobre a paleontologia nesses ambientes mais áridos. Não os ambientes áridos atuais, mas aqueles do passado, evidenciando alguns potenciais, perspectivas e dificuldades. Então, quando a gente pensa em ambientes áridos e semiáridos, a gente pensa em deserto, né? E os desertos, eles são definidos como ecossistemas onde a gente tem um déficit hídrico muito grande, ao contrário de Porto Alegre, ao contrário do Rio Grande do Sul atual, né? Então, o deserto é aquele lugar onde a gente tem uma umidade muito discreta, não frequente e altamente imprevisível. Isso é independente da temperatura. Então, a gente vai ter desertos desde muito quentes, com mais de 30 graus Celsius, até desertos muito frios, com menos 15, ou enfim, a Antártica atual, um belo exemplo de desertos frios. E justamente por conta desse déficit hídrico, a gente vai ter uma vegetação muito escassa. E essa escassez de vegetação vai fazer com que a gente não tenha a consolidação, enfim, a estabilização dos depósitos sedimentares e, com isso, um retrabalhamento, uma alta remobilização dos sedimentos, principalmente pelo vento. Então, o vento vai ser o principal agente transportador de sedimentos nesses ambientes mais áridos e, secundariamente, até os processos fluviais, com chuvas torrenciais, enfim, fluxos mais efêmeros. E apesar de tudo, apesar de não parecer, 40% dos biomas atuais do nosso planeta, eles são considerados desertos. Tá? E a gente vai ter uma série de exemplos, indo desde o mais conhecido de todos, que é o Saara, aquele grande deserto de areias, até a própria Antártica, que é considerado por muitos um grande deserto gelado, já que a gente não tem precipitação de forma líquida naquele continente. Boa. Ele tem pointer? Não? Tem, achei. Ó, consegui. Então nós vamos ter uma série de tipos de desertos. Eles não são homogêneos, eles não são todos como o Saara, eles não são todos pobres em diversidade. Se a gente for ver, a gente vai ter desertos ricos em gramíneas, outros que vão ser ricos em suculentas, outros que vão ser realmente mais mares de areia, outros ricos em neve, como o caso da Antártica, enfim. E a gente tende a negligenciar muito a biota desses desertos, né? Se a gente... Bom, como brasileiros, a gente não está acostumado a ver paisagens como essa, mas a fauna e a flora, e até a microbiota dos desertos, ela é muito mais diversa do que a gente tem imaginação, né? Muito mais do que a gente imagina. Indo desde organismos muito grandes, como camelos, enfim, animais que de fato cruzam o deserto, até aqueles muito pequenos que habitam o deserto perenemente, sem falar das plantas, sem falar dos micro-organismos, dos fungos, etc. E aí a gente vai entrar num conceito que nem todo deserto ele é formado só por areias. Claro que parte desses desertos eles vão ser preservados na forma do que a gente chama de ergs, né? Grandes mares de areia. Justamente por conta do que eu falei, o vento retrabalha, remobiliza muito desse sedimento depositado nos desertos e vai fazer com que a gente tenha aquelas grandes dunas, conjunto de dunas, etc. Isso tudo vai depender de disponibilidade de areia, de clima, de energia do vento, da própria topografia e do clima, tá? Então, por exemplo, o deserto do Saara, ele é muito mais do que um grande mar de areia.
Ele é formado por vários mares de areia que são isolados entre si. Tá? Então, o ecossistema desértico, ele é um ecossistema heterogêneo. E esses desertos, obviamente, eles vão ocorrer no planeta Terra desde que o planeta, né, começa a ter algum tipo de erosão e transporte de substrato. Então, um dos desertos mais antigos que a gente tem na Terra vem de 2 bilhões de anos, ou seja, paleoproterozoico, que é o deserto Makgabeng, da África do Sul. Né? É um dos maiores desertos que a gente tem lá no começo do planeta Terra. E o que vai focar aqui na nossa palestra, o que eu vou tentar trazer para vocês, é que tipo de organismos vivem ou viveram nesse deserto. E o registro fossilífero dos desertos, ele é bastante diferente daquilo que a gente costuma ver em livros. Né? Então nós vamos ter, muitas vezes, a exceção, como é o caso dos famosos dinossauros lutando ali, um Velociraptor e um Protoceratops, descobertos no meio de uma duna de um deserto fóssil lá na Mongólia. Claramente isso daqui é exceção, né? E a regra é essa, nada. Você pergunta para um geólogo, o que você vai encontrar de registro fossilífero numa duna de areia, formação Botucatu, qualquer que seja? Nada, ela é estéril. Tá? Então a regra, entre aspas, do registro fossilífero dos desertos é nada. E a gente poderia acabar a palestra para cá, agora, porque é isso que os livros trazem para a gente. Sistemas fluviais têm fósseis, sistemas lacustres, marinhos, mas os desertos são estéreis. Na verdade, não é bem assim. Esse nada são os icnofósseis. Né? Então, sempre que a gente pensar, tem os fósseis e aqueles que a gente consegue ver e aqueles que a gente não consegue ver, os microfósseis. Mas aqueles que de fato não são vistos são os icnofósseis. Icnofósseis são evidências da atividade dos organismos enquanto vivos. Pegadas, tocas, rastros, qualquer coisa desse sentido. E de fato, quando a gente pensa nas dunas preservadas no registro fossilífero, a gente não vai ter registro corporal como regra, mas a gente vai ter muito desses icnofósseis. Então, essa esterilidade do registro dos ambientes eólicos enquanto pacotes sedimentares, ela é um tendenciamento de pensamento mesmo, porque o que não falta são exemplos de icnofósseis para a gente poder entender essa colonização dos desertos, tá? Aqui eu estou dando o exemplo de algumas pegadas de tetrápodes, que são aquelas que a gente vai estudar ou ver aqui nessa palestra. Geralmente elas vão ser preservadas em ambientes de interdunas, mas também podendo ocorrer na face frontal das dunas, né? Assim como paleotocas. Tá? São os dois principais tipos de registros fossilíferos, que, por sua vez, são extremamente complexos. A gente vai ter uma série de variações morfológicas nesses icnofósseis que são reflexos do próprio comportamento. Afinal de contas, se a gente sobe uma duna, as nossas pegadas vão ter uma forma, se a gente desce, elas vão ter outra, se a gente cruza de forma oblíqua, a gente vai ter outra, e assim por diante. E tudo isso, apesar de parecer meio estranho, fica preservado. Isso daqui é uma grande laje, ó. Vocês estão vendo aqui a escala, professora Paula? Uma laje que tem quase 4 metros de altura, com quase 1000 pegadas, com diversas pistas cruzando essa duna de cima para baixo, em diversas direções. Tá? Isso daqui é um exemplo de como os desertos são ocupados no planeta Terra. Tá? Na história do planeta Terra, na verdade. E, justamente por esses desertos do passado serem muito negligenciados e terem o seu registro fossilífero dependente dos icnofósseis, é muito difícil da gente entender como se deu a ocupação e a colonização desses desertos ao longo do tempo geológico. Por quê? Porque você pergunta para um geólogo, os sistemas eólicos eles são estéreis, né? Mas isso está mudando na última década. A gente tem aqui uma linha do tempo, do Cambriano até o recente, e muita coisa tem sido aportada nesse sentido. Então a gente já sabe, por exemplo, que os primeiros vertebrados começaram a ocupar os desertos lá pelo começo do Permiano. Tá? Vamos dar alguns exemplos. Tá? E é claro que isso daqui está mudando a todo momento, com novos e novos e novos dados. Bom, quando eu propus essa palestra, eu tive a ideia de trazer alguns casos
tá, de desertos ocupados ao longo do tempo geológico, para falar um pouquinho para vocês sobre como a gente estuda, o que a gente encontra, quais são os principais resultados e até um pouco de como a gente devolve esses dados para a sociedade, né? Então, vou trazer aqui o nosso primeiro caso, o da Formação Buena Vista, que, aliás, parênteses, quase todos esses exemplos eu consegui estudar no meu doutorado, então, de novo, parte deles já foram apresentados aqui no SAPGEL diversas vezes, enquanto eu era aluno, e é só mais um exemplo para encorajar vocês de que apresentem os seus trabalhos, de que traguem aí os seus resultados, porque ao longo do tempo eles vão fazendo um pouquinho mais de sentido, né? Então aqui a Formação Buena Vista é uma formação bastante complexa, principalmente quando a gente considera que há 10 anos atrás ela não existia no Brasil. Então quando eu realizei esse estudo, esses depósitos eólicos eram chamados de Formação Piramboia, por conta da correlação lateral que existia entre os depósitos do Rio Grande do Sul e os depósitos do estado de São Paulo, com a diferença que lá no estado de São Paulo esses depósitos tinham uma idade jurássica. E aqui no Rio Grande do Sul esses depósitos estão debaixo do Triássico. Então a gente tem uma idade entre o Permiano e o Triássico. Tá? E o que foi encontrado? Eu vou trazer aqui só um exemplo de pegadas, tá? Isso daqui é uma pista formada por uma série de pegadas subindo uma duna, onde a gente tem como morfologia principal pegadas bastante triangulares, né, com uma única e grande almofada plantar, 5 dedos bastante curtinhos, e quando a gente compara pés e mãos, os pés sempre virados para frente e as mãos para dentro da pista. O que é uma característica muito parecida com essas pistas aqui, encontradas na Argentina. Naquele momento, vocês conseguem ver as mesmas características que eu apontei nessas daí, né? Naquele momento, essa unidade aqui, chamada Formação Vera, na Argentina, ela era do Triássico Superior. Mas mais recentemente, ela foi datada, porque essa unidade está entre 2 ignimbritos, que foram datados, o mais basal com 252 milhões de anos, o mais superior com 248. Se a gente para localizar isso no tempo, o limite Permo-Triássico é 251 milhões de anos. Então, justamente essas pegadas elas estão no limite Permo-Triássico, pouco acima, pouco abaixo. Tá? E aí isso facilita a gente posicionar a nossa Formação Buena Vista por correlação bioestratigráfica, ou icnoestratigráfica, se preferirem, no limite Permo-Triássico. Tá? Sendo assim, sabemos que os desertos no limite Permo-Triássico estavam ocupados por vertebrados. Então a pior crise biótica da vida no planeta Terra, que foi o limite Permo-Triássico, não fez com que os ecossistemas desérticos fossem desocupados. Então os desertos serviram sim como local de refúgio, de abrigo para os vertebrados nesse momento, por pior que seja a crise. Tá? E quem são esses animais? Vou trocar aqui. Se a gente vê o grau de simetria dessas pegadas, a gente exclui alguns produtores, então ficamos aqui principalmente com os dicinodontes. Os outros animais disponíveis naquele momento tinham patas bastante assimétricas, e quando a gente faz o cálculo do tamanho desses animais também, temos aí o esperado para dicinodontes, né? Que são animais por volta de 40 centímetros de comprimento, o que é esperado, por exemplo, para aqueles listrossauros, que são os animais que sobreviveram à extinção do Permo-Triássico. Isso de forma bem superficial, tá, gente? E aí teríamos essa paisagem, limite Permo-Triássico, desertos quentes e secos sendo abrigo e refúgio para a vida, tá? Então, diferente do que a gente costuma ver, os desertos eles não são estéreis, nem hoje, nem no passado. E mais do que isso, recentemente a gente descobriu um outro afloramento dessa mesma unidade, onde a gente encontrava isso, ó. As camadas estratificadas e eólicas da duna eram cortadas por cilindros de areia maciça. O que é isso? Isso são paleotocas preenchidas por areia, a mesma areia do deserto, só que sem estratificação. Olha lá, mais um exemplo. Conseguem ver aqui, aqui eu acho que a varinha ajuda.
Conseguem ver aqui a estratificação normal das dunas, e aqui a gente tem uma paleotoca preenchida por essa mesma areia, tá? À medida que a gente vai estudando, a gente vai ver que existe uma série de morfologias. Essas paleotocas, elas são bastante comuns no mesmo estrato. Inclusive, muitas delas chegam a ser circulares, no sentido de ser mais como saca-rolhas, né? Espirais, que são muito parecidas com aquilo que a gente já tinha no Permiano. Se a gente faz um cálculo, existem cálculos ali de alometria, calculando a área da toca em corte transversal, a gente consegue estipular o tamanho do animal produtor, principalmente em termos de massa. As nossas tocas ali, elas indicam animais entre 300 e quase 700 gramas, que por analogia a gente pode comparar com esses pequenos lepidossauros, os esfenodontes, né, que tem aproximadamente 500 gramas e tem tocas mais ou menos do mesmo tamanho. Então, quem produziu essas tocas? A gente não sabe, porque afinal de contas não temos fósseis corporais dentro delas, tá? Existem propostas, sobretudo com base nos tamanhos, né? A gente exclui, animais maiores, exclui os animais menores, e temos ali potenciais, né? E por que esses animais cavavam? Os animais cavam hoje em dia para poder se proteger da variação climática, da variação diurna, né? Muito calor durante o dia, frio durante a noite e, sobretudo, se protegendo de ambientes muito secos, né? Então, as tocas, elas favorecem ambientes serem um pouquinho mais úmidos do que a superfície. E por que essas tocas são importantes? Porque elas são o mais antigo registro de animais usando dunas como abrigos, tá? Então, durante o Permiano, ou durante o Permo-Triássico, nós temos esses animais usando as tocas como abrigos contra o clima. Isso potencialmente tem favorecido a sobrevivência desses grupos nessa crise biótica que a gente tem no limite Permo-Triássico, tá? Essa daqui foi a nossa reconstrução, à época. O desenho, ele indica os produtores como dicynodontes, mas podem ser outros, tá? Mostrando, como o título ali diz, que as tocas proporcionaram abrigo para os vertebrados durante essa crise permo-triássica, tá? Isso a gente vê onde? No Brasil. Então, eu falei que elas são as mais antigas do registro até esse mês, né? Isso daqui é um artigo que acabou de ser, nem foi publicado ainda, né? Ele está só no ar, mostrando que agora descobriram as mesmas tocas, só que em ambientes ainda mais antigos, tá? Então, ainda durante o Permiano, os vertebrados começaram a cavar as dunas e viver dentro delas. Nosso segundo exemplo, nosso segundo caso, vai vir da formação Guará, que é uma formação de idade jurássica que a gente tem no Rio Grande do Sul, subindo até o Paraná. Então ela não ocorre em toda a bacia do Paraná, mas principalmente na região sul. E aqui na região do Rio Grande do Sul, nós vamos ter os principais depósitos, onde, cruzando a fronteira com o Uruguai, essa unidade é chamada de formação Taquarembó, mais precisamente o membro Batovi, que é o membro inferior, tá? Por algum motivo que a gente não sabe explicar até hoje, se a gente cruza a fronteira, a gente tem muitos fósseis corporais, como dente de tubarão, dente de dinossauro, pterossauro, tartaruga, crocodilo, conchas de bivalves, conchas de ostracodes, enfim, uma fauna muito, muito rica. E cruzando a fronteira para norte, no Brasil a gente só tem pegadas de dinossauro. Não me perguntem por quê, mas enfim. Essa fauna que a gente encontra no Uruguai, ela é uma fauna que indica uma bioestratigrafia muito bem estabelecida. Principalmente esses táxons que estão aqui na tela, né? Indica aí uma idade finalzão do Jurássico, tá? Que é o quimeridiano e o titoniano. Então temos essa unidade que no Uruguai tem uma fauna com uma idade bem estabelecida, e no Brasil a gente tem pegadas de dinossauro. Que pegadas são essas? A gente vai ter pegadas de terópodes, animais carnívoros e bípedes, de ornitópodes, herbívoros e bípedes, os saurópodes, que são os pescoçudos, né, quadrúpedes herbívoros, e mais recentemente
os anquilossauros, tá? Anquilossauros são aqueles animais encouraçados. Eu vou mostrar daqui a pouco uma foto deles, uma reconstrução deles para vocês, mas enfim, gostaria, né? E que são extremamente raros na América do Sul. Nós temos pouquíssimos registros de anquilossauros na América do Sul. E aqui no Brasil, essa é a única evidência desses animais. E o mais interessante é que quando eles vão ocorrer em outras localidades da América do Sul, vão ser sempre do Cretáceo. Eu acabei de dizer para vocês que a formação Guará é do final do Jurássico. Então aqui, de novo, os icnofósseis trazendo informações que a gente não teria se não fosse por eles, que é a presença de anquilossauros em desertos mais antiga da América do Sul, tá? São animais bastante raros, enfim, e que aqui estão preservados na forma de pegadas. Vocês podem ver que essas pegadas elas têm 4 dedos. De novo, vamos lá. Elas têm 4 dedos no pé, né? Dedos 1 até o 4, 4 dedos na mão, e a mão é bem menor do que o pé. O pé é bem mais robusto. Enfim, isso é bastante importante para a gente poder comparar depois os animais produtores, né? E aqui, bom, por que essas pegadas são estranhas, são feias, elas não têm relevo? Porque justamente na formação Guará a gente tem uma unidade que é muito friável, então qualquer coisa faz com que qualquer relevo nos estratos seja apagado, e a gente tem a preservação só em 2D. Então a gente só vai ter o contorno dessas pegadas, mas não a profundidade original delas, tá? Isso é uma erosão corriqueira, tá? Por conta dessa friabilidade dos arenitos. E aí, bom, como eu falei para vocês, são pegadas de 4 dedos, mãos menores que os pés, etc. E quando a gente volta para o Jurássico, quem são os potenciais candidatos? Por um lado temos os anquilossauros, depois os estegossauros, que neste momento todos eles têm 3 dedos no pé, são todos tridáctilos, e os ceratopsídeos. Mas a diferença é que os ceratopsídeos só vão atingir esse tamanho no final do Cretáceo. Então, por exclusão, nós temos quem? Somente os anquilossauros como os potenciais, aqui ó, os potenciais produtores para essas pegadas, né? E olha que legal. Se a gente pega a formação Guará / membro Batovi e compara com as 3 principais unidades geológicas do planeta da mesma idade, que é a famosa formação Morrison nos Estados Unidos, a Laureano em Portugal e Tendaguru na Tanzânia, a gente vê que a fauna é a mesma. A diferença é que aqui nós temos preservadas essa fauna como icnofósseis, tá? Então, esse estudo trouxe aí uma novidade muito importante para o nosso país, sobretudo para a região em que ela ocorre, né? Onde que ela ocorre? Também não falei. Principalmente nas regiões de Santana do Livramento e Rosário do Sul, na região mais ou menos sudoeste do estado, tá? Ali onde a gente tem os principais depósitos com pegadas. Isso daqui é na região de Rosário do Sul, onde, em conjunto com a prefeitura, foram instaladas placas para a gente informar a população sobre essa importância, né? Fomentar turismo geológico, fomentar participação de escolas, etc. Olha lá, uma placa bastante legal. E no nosso último campo, tudo que a gente encontrou nessas placas foi isso aqui, ó. Então, só para trazer algumas dificuldades no estudo das pegadas em ambientes eólicos, elas não são só dificuldade de entender o registro, mas também de comunicar o registro com a população. Aqui a gente está falando de uma população da região mais fronteiriça do estado, que é uma população bastante aversiva a certos tipos de conhecimento, né? E aí, bom, mas seguimos. E aqui já em Santana do Livramento, as pegadas elas vão ocorrer nesse barranco aqui, na entrada de uma fazenda, né? Essa é uma região que é pública, e aí foi colocada essa placa, ainda está lá, tá? Para quem sai de Rosário vai até Livramento, ali nós temos uma placa de sinalização. No lado do Uruguai, onde também ocorrem pegadas, o negócio é diferente. Já que eles não puderam levar as pegadas para o museu, eles construíram um museu em cima.
Então, olha só, a mesma rota que sai de Rosário, passa em Livramento e desce para a cidade de Taquarembó, tem um museu. Exatamente com os mesmos tipos de fósseis que nós temos no Brasil, tá? Construíram um grande galpão em cima, com uma passarela, ali os círculos são as pegadas, tá? E qualquer um pode ir ali a qualquer hora do dia, da noite, se quiser, ver essas pegadas, tá? Então, trazendo alguns exemplos de comunicação científica aqui com esses fósseis. Posso pegar essa garrafa da... Tá, obrigado. Então, mostrando que às vezes a dificuldade não é só em estudar, né, mas também em se comunicar com a população. Nosso terceiro caso, a famosa Formação Botucatu, que é um dos maiores desertos que já ocorreu no planeta Terra, e ele em extensão do que ele está preservado, né, em extensão do que hoje é o Mato Grosso e desce até o Uruguai, indo de leste a oeste, do Paraguai até a Namíbia, né, considerando que a Namíbia estava colada no Brasil. Então foi um dos maiores mares de areia que o planeta já viu e ele tem uma idade Cretáceo inferior, né, é o Cretáceo. Então, usando aquela mesma figura, a Formação Botucatu está sobre a Formação Guará e debaixo de uma camada, ou de várias camadas de lava, chamadas de Grupo Serra Geral, que são datadas em 137 milhões de anos. Ou seja, valanginiano, que é o começo do Cretáceo. E o que a gente tem? Bom, também vamos ver pegadas ali, né? Mas esse trabalho aqui em específico, ele compara a Formação Guará com a Formação Botucatu em termos de não só diversidade de táxons, enfim, de icnotáxons, mas também no tamanho desses animais. Então, enquanto na Formação Guará nós tínhamos pegadas de saurópodes, animais bem grandes, ornitópodes e terópodes, na época ainda não tínhamos os anquilossauros, com uma paisagem mais ou menos assim, na Formação Botucatu a gente só vai ter dois tipos de animais, os terópodes e os ornitópodes. E o mais interessante não é só a fauna qualitativamente, né? Que é o caso aqui dessa paisagem. Mas quando a gente faz o cálculo do tamanho desses animais. Então, comparativamente, os animais da Formação Botucatu são bem menores. Tá? Estamos falando aí de terópodes com no máximo 50 centímetros de altura, em comparação com os da Formação Botucatu, que tem, com o da Formação Guará, que tem mais de 1 metro. Os ornitópodes têm no máximo 64 centímetros de altura, atingindo na Formação Guará 1,5 metro, enquanto no Guará a gente tem saurópodes que estão ausentes na Formação Botucatu. Tá? Isso tem a ver com essa progressiva aridização que a gente vai ter na Bacia do Paraná do final do Jurássico em direção ao Cretáceo. Tá? Então não só a gente vai ter a perda de depósitos fluviais nesse deserto, mas também uma diminuição da fauna, provavelmente ligada a uma maior aridez e, como eu falei para vocês, uma escassez na vegetação. Tá? Então a gente tem aqui um exemplo de uma fauna que é chamada de fauna anã, porque é uma fauna que não consegue se desenvolver em tamanho justamente por conta dessa restrição de alimento vinda da ausência de vegetais. E a ausência de saurópodes é bastante diagnóstica, né? Animais gigantes, com mais de sei lá quantas toneladas, não conseguiriam, primeiro, se sustentar nesses desertos muito secos, e também, se eles fossem cruzar o deserto, não conseguiria cruzar grandes mares de duna, né? Eles atolariam. Existem cálculos publicados na minha bibliografia que mostram que a gente tem um peso máximo que a areia do deserto consegue suportar sem colapsar. Então esses animais não conseguiriam simplesmente subir uma duna e descer uma duna. Eles são muito pesados. Bom, na Formação Botucatu a gente tem um caso bastante específico, que é o caso da cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, onde as pedreiras da cidade eram usadas comercialmente para retirada de lajes que pavimentam calçadas, muros
igrejas, etc. E justamente as dunas de areia com pegadas de dinossauro estão hoje onde a gente passa, né? Então a gente vai para uma praça, a gente vai para uma rua e passa por cima das pegadas de dinossauro. Não porque os dinossauros passaram ali, mas porque essas lajes estavam na duna, né? Tá aqui, ó, um exemplo. As pegadas na face da duna que estava sendo explorada comercialmente. E aí são exemplos, ó, do que a gente encontra nas calçadas. Aqui são só pegadas de dinossauro, mas a gente tem também pegadas de mamíferos. Por exemplo, a gente tem, não sei se vocês sabem, mas no Mesozoico brasileiro nós não temos mamíferos preservados, exceto pelas pegadas da fauna da Formação Botucatu, tá? E recentemente a gente descobriu a presença de larvas de uma mosca da família Terevidae em lajes que só estão preservadas nas calçadas. Nunca foram vistas nas dunas, né? Então, mais um exemplo de como a geoconservação dessas calçadas, enfim, desses monumentos da cidade precisam ser preservados. E num levantamento que a gente fez por algumas décadas aí atrás, a gente vê que algumas pegadas já estão num estado meio, né, destruído, seja porque elas foram cortadas por cimento, soterradas, pintadas, enfim. E aí, de novo, a parceria com o município, conseguimos primeiro criar um museu, Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara, onde essas pegadas são armazenadas, e o museu a céu aberto. O que é um museu a céu aberto? É um museu na calçada. Já que essas pegadas elas estão nas calçadas, vamos manter ali, né? Então o que é um museu a céu aberto? São algumas ilhas colocadas em determinadas quadras da cidade, com as pegadas aqui, né? Então aqui vocês veem até em cores diferentes. Isso daqui são arenitos com pegadas e placas indicativas e com dizeres aí para instruir a população. Em paralelo, em 2021, se eu não me engano, a prefeitura aprovou um projeto de lei em que ela proíbe que as calçadas sejam reformadas e com isso sejam destruídas a ponto de a gente não ter mais essas pegadas ali. Então é um exemplo de como a ciência consegue conversar com o poder público, não só na preservação ex situ desse patrimônio, né, ou seja, nos museus, mas no próprio lugar em que essas pegadas ocorrem, que neste caso são nas calçadas da cidade. Olha lá. Então, essas pegadas, se vocês forem hoje lá, elas vão estar no mesmo lugar que elas estiveram desde o século XVIII, quando a cidade foi construída. E aí, só pra gente... Bom, aqui eu vou passar alguns exemplos de pegadas, para quem nunca viu, são réplicas. Vou passar aqui na frente para vocês primeiro, né? Porque muita gente às vezes não conhece. E o nosso último caso é o caso da formação Coconino. Essa é o único exemplo que a gente vai trazer que não vem do Brasil, né? A formação Coconino tem uma idade do começo do Permiano e ocorre no sudoeste dos Estados Unidos. Arizona, Nevada, Novo México, né? Aquela região. E vai ocorrer principalmente nos afloramentos do Grand Canyon. Tá? O Grand Canyon é um canyon bastante profundo, que ele pega rochas desde o pré-cambriano e sobe até o Triássico. Então o topo dele é Triássico. Se a gente começar a descer as trilhas para chegar no rio, a gente chega no pré-cambriano. E a segunda ou terceira unidade geológica de cima para baixo é a formação Coconino. Essa formação, né, então aqui a gente tem o Grand Canyon visto da borda da margem sul. E essa unidade aqui, essa camada branquinha, né, na verdade é mais clara, é o Coconino. É uma unidade desértica, eólica, muito parecida em termos geológicos e preservacionais com a formação Botucatu, mais de idade Permiano inferior. Eu tive a oportunidade de estudar essa unidade durante o doutorado, tá? E depois isso se
desenrolou para o pós-doc, onde a gente ainda está estudando até hoje. Mas enfim, o que aconteceu? Durante o doutorado sanduíche, fui conhecer essas unidades ali do doutorado, do Grand Canyon, para poder comparar com as que eu estava estudando no Brasil, e descendo as trilhas ali para entender o que era a formação coconino, encontrei algumas pegadas in situ. E já tendo estudado alguma coisa delas, vi que algumas não faziam sentido, não deviam estar ali. Então o que eu fiz? Marquei, vocês estão vendo aqui uma fita, né? Essas eram lajes soltas. Marquei e comuniquei o parque. Esse pessoal mandou os rangers, né, os guarda-parques descerem, coletarem, e a gente pôde estudar elas depois no museu. E o mais interessante é que eles falaram assim, olha, elas não deveriam estar aí, mas tem muito mais. E eles me mostraram essa foto. Isso é um bloco caído do arenito coconino, muito mais para baixo dentro do cânion, onde a gente tem pelo menos 5 pistas completas com pegadas, tá? Essas pegadas a gente conseguiu estudar já com fotogrametria. Então a gente tem ali o relevo artificial, né, que a gente faz, e a gente vê que elas têm uma morfologia bastante peculiar, tá? Vamos ver aqui, ó. São pegadas sempre com 5 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Esses dedos eles não têm garras. Esses dedos eles vão lembrar baquetas de tocar bateria, né? O dedo ele termina numa expansão bastante arredondada. E essas pegadas tanto do pé quanto da mão são muito parecidas, tá? Elas existem em outras partes do mundo? Sim. Elas vão ocorrer na Alemanha, na formação Tambaq de mesma idade. E lá elas ocorrem junto com esse tipo de animal aqui. A gente tem centenas de pistas com centenas de esqueletos e eles se complementam. Então a gente tem o único caso do mundo em que a gente tem o produtor e as pegadas preservados lado a lado. E quem são eles? São os diadectomorfos. Tá? Não quer dizer nada, mas quando a gente pensa na evolução dos vertebrados, os diadectomorfos eles estão fora do grupo que a gente considera como amniotas. E quem são os amniotas? São os animais que são completamente independentes da água para se reproduzir, né? Então, ou seja, obrigado. Quem não é amniota hoje em dia? Os peixes e os anfíbios. Tem que voltar para a água para se reproduzir. Tem fecundação externa, tem ovo sem casca e faltam uma série de adaptações como a epiderme, né, para não perder água, respiram por brânquias, etc. Então esse não é um tipo de animal que a gente esperava estar andando num deserto. Olha lá. Então os amniotas eles têm uma série de adaptações para viver em ambientes secos. Mas os diadectomorfos não são amniotas. Logo, por que eles estão andando nesse deserto? Essa é a grande questão, né? Então talvez as características que hoje estão presentes só nos amniota deveriam estar presentes em outros animais também, fora desse grupo lá no passado. E permitindo, então, que eles colonizassem os desertos secos, enfim, quentes, do Permiano inferior. Tá? E aqui, trazendo de novo essa convergência com a sociedade, é muito mais fácil a gente fazer divulgação científica quando a gente está dentro de um parque nacional, né? Então, diferente do que eu trouxe com o que acontece com a formação Guará, né? Aqui no arenito coconino, essa descoberta ela foi super valorizada, foi colocada em sites com várias línguas, né, explicando. Vocês encontram esses modelos 3D disponíveis na internet para ver, para brincar. Virou material de divulgação científica para adultos, para crianças, etc. Então, só para a gente concluir, a paleontologia dos ambientes desérticos ela é bastante subexplorada, principalmente porque a gente não vai achar dinossauros, a gente não vai achar ossos, a gente não vai achar grandes esqueletos, né? Então ela vai ter um potencial de pesquisa muito grande, mais voltado para os icnofósseis. E esse registro ele é enviesado. Então a gente vai ter os animais que viveram ali, porque não existe transporte dentro de um deserto, né?
E, além disso, a forma dessas pegadas elas vão estar enviesadas quanto ao comportamento do animal. Se ele sobe a duna, se ele desce a duna, se ele entra na duna escavando, né? O que mais me chama a atenção no estudo dos icnofósseis em ambientes desérticos é justamente essa questão de que eles estão em uma unidade onde as pessoas dizem que é estéril, onde dizem que não tem fóssil. Tudo que a gente vai ter são essas pegadas e tocas, né? Nesse sentido, a diagênese ainda ajuda na preservação, porque qualquer deposição de minerais ali entre as camadas, elas vão favorecer a visualização desses materiais, tá? Em termos de tempo geológico, os vertebrados eles ocupam os desertos desde o começo do Permiano, tá? E de lá para cá, essa diversidade e abundância só aumentam. E existe um potencial educacional, geoturístico, patrimonial muito grande, mas que depende de vários fatores sociais e políticos principalmente. Tá? Com isso, gostaria de agradecer a todos, né? Liberar vocês para ver a apresentação que vai ter. E, bom, obrigado pela comissão, para a comissão por ter me convidado para ver, a todos que me assistiram. E qualquer dúvida podem me procurar por e-mail ou presencialmente. Obrigado. Obrigado, Heitor.